Veridiano, você pode dizer pra gente o que que é Mopocem? O POCEM é Movimento Popular por uma Ceilândia Melhor. E tem quanto tempo esse trabalho? Rapaz, acho que tem uns 10, 12 anos, que foi em 2010, não, 15 anos, foi em 2010 que a gente iniciou, né, esse processo, logo depois do processo eleitoral. A ideia era a gente construir o nome de uma pessoa, de um administrador de Ceilândia, né, que fosse morador da cidade. Mas aí depois, não, assim, o nosso coletivo não conseguiu, e aí nós continuamos a luta por várias bandeiras, né, da cidade, por melhoria da cidade. Estamos na luta até hoje. O que que motivou vocês a entrar nos movimentos populares? Eu comecei a participar na época nos Incansáveis de Ceilândia, porque veio aquele movimento dos Incansáveis para que os moradores não precisassem pagar os lotes, né? Então, assim, a minha mãe, ela era mais quietinha, ela não gostava muito dessas coisas, mas ela incentivava a gente a participar. Então, as primeiras reuniões eu participei para ela, né, naquela época, né? E aí depois, acho que eu fui gostando de participar de serviços assim, onde a gente tinha esperança de ganhar um lote. Foi assim que a gente começou. E desse tempo para cá, eu sempre gostei de participar de movimentos. Aí eu assim não me vejo mais hoje em dias sem participar de movimentos. A nossa história é bem parecida, né? Porque eu vim do interior do Goiás, o meu pai faleceu, eu tinha 7 anos. Nós chegamos lá na Vila do API, minha mãe era lavadeira de roupa, ela conseguiu juntar lá naquela época, acho que era 100 cruzeiro, comprou um lote lá na Vila do API, e depois veio a remoção, né? Assim, a gente era criança ainda, veio a remoção, e nós chegamos em Ceilândia com a promessa de que os lotes seriam pagos um valor menor a preço de custo e tal. Chegando aqui, o governo começou a vender a preço de mercado e as pessoas não tinham condição de pagar. Minha mãe não tinha condição de pagar, porque ela lavava a roupa, essas coisas que ela fazia e não tinha condições. Aí ela começou a participar do movimento dos Incansáveis. Eu acompanhei ela, acho que até uns 16 anos a gente acompanhei ela. Depois eu formei família e aí veio a necessidade de ter um lugar para morar, né? Que também eu não ia ter condição de comprar, né? Assim, eu ficava pensando, será que algum dia eu vou ter uma casa? Porque eu morava de favor na casa da minha sogra, né? Aí surgiu o movimento, então foi mais nessa questão da necessidade que a gente iniciou essa luta, né? Depois, até numa conversa com uma pessoa que é muito importante, que é Eurípides de Camargo, eu falei, Eurípides, depois que eu receber esse lote, eu não vou querer participar. Ele falou para mim, não, isso é impossível, porque depois que você começa, você é mordido pela mosca azul, você vai continuar. E realmente nós fomos vitoriosos, conseguimos quase 6 mil lotes lá na expansão, só que quando nós chegamos lá, não tinha a infraestrutura, né, que a gente precisava. Você tinha a água, luz e esgoto, mas você não tinha escola, você não tinha equipamento público nenhum, você não tinha posto de saúde, as ruas não tinham asfalto. Então, assim, aí nós fundamos a associação, que é a CESO, a Associação Comunitária da Expansão do Setoró, onde a gente deu continuidade da luta. E depois disso, a gente descobriu que a luta não era só para a expansão, a luta não era só para a Ceilândia. Quer dizer, a luta era para o DF, a luta era para melhorar as questões do povo, do trabalhador. E aí a gente continuou essa luta, assim, que entrou numa luta praticamente nacional. Participei da CMP, né, que é a Central dos Movimentos Populares, para reivindicar coisas maiores, né, para a sociedade brasileira e para o povo trabalhador. Eu sou muito fã de mulheres que se desdobram, né, para dar conta das suas rotinas. E todo mundo sabe que a mulher tem uma jornada dupla. Ela trabalha fora, trabalha em casa, e tem aquelas que é tripla, ainda tem fora. Como é que foi isso para você? Porque isso foi o quê? Nos anos 70, 80? Tem que dar conta da família, dar conta do trabalho, dar conta do trabalho popular. Isso foi mais ou menos em 80, né, mais ou É, menos. E não foi fácil, para mim não foi fácil, porque eu tinha família, né? Eu tinha filhos, estudava e ainda trabalhava. Então, assim, para nós, mulher, a jornada é muito grande. E não tinha ninguém para me ajudar. Então, assim,
Era eu, meu esposo, meus 2 filhos pequenos. Então, não é fácil para a mulher nesses movimentos, porque a gente se desdobra bastante. Assim, às vezes final de semana, à noite, nunca estava em casa, estava sempre fazendo alguma atividade. Então, para nós mulheres bem difícil. Mas eu digo uma coisa, é muito gratificante você participar dos movimentos. Teve alguns momentos em que vocês pensaram em desistir, de largar de tudo, que vê que não valia a pena? Ó, assim, a luta ela é muito difícil, né? E principalmente nesse período que a gente lutava, era o período da ditadura militar, né? No final já da ditadura militar. Então havia muita perseguição, a gente era vigiado e tal. Então, às vezes, você tinha uma recaída. Mas aconteceram duas coisas, são dois fatores que não fez com que, pelo menos no início, né, a gente desistisse. Primeiro, a necessidade de ter um lugar para morar, né, que era nosso objetivo, que era a nossa luta. Depois, nesse processo de luta, eu costumo dizer o seguinte, que antes era como se eu vivesse com uma venda nos olhos, né? Eu não tinha uma visão política de o que é luta de classe, né? O que seria uma luta de classe. Eu acho que durante esse movimento eu adquiri a consciência de classe. Então eu percebi que eu sou da classe trabalhadora. Então eu tinha que continuar essa luta para que a gente pudesse transformar, né, a sociedade brasileira, porque não era só você ter uma casa, você ter um lote. Você tinha que lutar para conquistar coisas melhores, não só para mim, né, mas para os meus filhos, para os meus netos e as próximas gerações. Então isso me motivou e me motiva até hoje. Mesmo a gente, que o movimento dos inquilinos, para mim foi um dos movimentos mais importantes que a Ceilândia já teve. Claro que teve os incansáveis, porque a gente conseguia naquele tempo, sem celular, sem nada, a gente conseguia reunir até 20 mil pessoas. Como que a gente fazia? Nós organizamos assim de forma voluntária. A gente elegia os representantes de quadra, depois a gente elegia os representantes dos conjuntos, aí tinha eu e a Epaminondas, a gente comprou 2 bicicletas, então ele ia para sul, eu ia para norte, a gente passava no representante de quadra e falava, ó, tal dia vai ter uma reunião lá na igreja tal. Aí eles passavam essa informação, o representante de quadra passava para os representantes de conjunto, e os representantes de conjunto passavam para os inquilinos daquele conjunto. E as nossas reuniões, não tinha carro de som, não tinha nada, as nossas reuniões na igreja era lotada, assim, a gente fazia na Ressurreição, que era uma igreja grande, todas as igrejas eram lotadas. A gente chegou a fazer passeata, né, Jô, com certo. 20 mil pessoas, a gente fazia caminhada daqui para Samambaia, para o Setoró, que era o lote que onde a gente queria os lotes. Então a gente fez esse movimento, assim, a gente não tinha orientação política, pedagógica de ninguém, a gente foi adquirindo esse método, né, de fazer reunião. Então, assim, por isso que esse movimento foi vitorioso. Por exemplo, eles queriam entregar os lotes só para as pessoas que eram inscritas naquela época na X, né? Que era X. Só que a X tinha 5 anos que não fazia inscrição. Então, nós negociamos, a gente ia no Palácio do Buriti, lá na época do governo Onella, nós negociamos isso e eles abriram o seguinte, ó, vai ser metade para quem já é inscrito e outra metade nós vamos fazer novas inscrições. Então, várias pessoas se inscreveram. E um outro critério também lá, que foi importante, é que os lotes, né, iam no nome das mulheres. Né? Por exemplo, se você não era casado civilmente, então os lotes iam para o nome das mulheres e eram aquelas pessoas de menor renda, né? Então, assim... E que tivesse mais filhos. Que tivesse mais filhos. A gente discutiu, mesmo num período de ditadura, né, a gente conseguiu fazer essa discussão com o poder público, devido à grande mobilização que a gente conseguia fazer em Ceilândia naquele momento. E esse movimento ele deu origem a vários outros movimentos. Aí surgiu o movimento dos inquilinos de Taguatinga, o movimento dos inquilinos de Braslândia, né? Várias cidades também adotaram esse processo do movimento dos inquilinos.